bem-vindos a mais um Veda nesse canal. Tudo bem com vocês? Eu tava aqui com meu baby no colo, pensando, né, estruturando alguns temas pra vocês, pra gravar aqui no Veda. E aí me veio na mente um tema que vocês já tinham me pedido bastante pra falar aqui. Não sei, acho que eu tava encontrando o momento certo, as palavras certas também pra usar e falar sobre isso aqui. Bom, no ano retrasado, 2019... Não, no ano passado, 2020, começo de 2020. Foi um pouco antes da gente se mudar pra esse apartamento aqui. A gente se mudou em março de 2020. Eu até relatei pra vocês em algum vídeo. Se eu achar esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima. Um episódio de ansiedade que eu vivi e que, na verdade, eu nem sabia que eu tinha ansiedade. Aquela vez foi a vez que mais, sei lá, me despertou, né, algum sentimento em relação à ansiedade. E aí eu lembro que eu relatei isso pra vocês e falei sobre isso, mas passou, né? Eu deixei. Na época eu tinha trancado a faculdade de psicologia, porque eu era estudante de psicologia, fiz 1 ano e meio, tranquei depois que eu engravidei do Bento. Depois veio a pandemia e eu não voltei mais, né? E aí, quando chegou maio, junho, né, que eu engravidei do Caio, eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui, mas eu tive muito certo na minha cabeça de que eu estava entrando num processo depressivo e passando por um transtorno de ansiedade bem sério, assim, sabe? E eu não cheguei a comentar isso com quase ninguém. Mas eu tomei a decisão de fazer terapia. E o vídeo de hoje é sobre isso. O que eu aprendi fazendo terapia. Eu faço terapia desde que eu engravidei do Caio. E a terapia me ensinou tanta coisa boa, assim, tanta coisa que eu queria compartilhar com vocês. E uma delas foi a me perdoar pelos meus sentimentos. É engraçado falar sobre isso, né? Mas eu meio que aprendi a ter respeito pelos meus sentimentos, pelas coisas que eu tava passando, né? Pelas coisas que eu passo até hoje. E aprendi que tudo bem se eu tiver que lidar com esses monstrinhos aí, sabe? Eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu não tô aqui pra me vitimizar. Eu sei que todo mundo já passou por um monte de coisa na vida. Mas, especificamente falando sobre mim, eu já passei por muita coisa na minha vida que, de alguma forma, eu tentava esconder dentro de mim, sabe? Eu tentava apagar, eu tentava silenciar, eu tentava dizer pra todo mundo que eu tava bem, eu tentava fazer todo mundo achar que eu tava ótima, quando no fundo eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu só não admitia que eu precisava de ajuda. Eu acho que ter entrado no curso de psicologia abriu minha mente, assim, me fez enxergar o processo terapêutico de outra forma, com certeza. Mas mais do que isso, eu me lembro bem do dia que eu admiti pra mim mesma que eu precisava de ajuda. Ele tá rindo porque ele tá se vendo no espelho aqui do lado. A gestação do Caio não foi uma gestação planejada. Eu engravidei do Caio no começo da pandemia. Foi bem difícil. Eu lembro que Cara, eu chorei demais. Eu fiquei muito mal. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Algumas pessoas me criticaram, dizendo que eu tava reclamando de barriga cheia, né? Que eu deveria agradecer e tal. Mas eu nunca disse que eu não sou grata pela vida dele. Eu nunca disse que eu não sou feliz por ter recebido mais essa benção na minha vida, né? Mas foi um processo difícil pra mim. E não era fazendo um vídeo aqui na internet, ou conversando com as minhas amigas, ou com meu marido sobre isso, que eu ia conseguir entender e aceitar e validar esse sentimento, sabe? É complicado. Mas eu lembro do dia, assim, que eu tava muito mal, muito pra baixo. Aí juntou, assim, os hormônios da gravidez, o enjoo, com aquela tristeza profunda e uma sensação estranha, assim, de... É diferente. Acho que quem tem ansiedade aí vai poder dizer melhor. Mas é diferente de ser ansioso, né? Você estar ansioso por alguma coisa, sei lá, uma viagem, uma festa, um presente, é diferente de você estar se sentindo ansioso de verdade, né? Passando por um momento de ansiedade, por uma crise de ansiedade. E eu senti, assim, meu corpo formigar, eu senti falta de ar, eu sentia que eu não conseguia falar. Se eu tentasse abrir a boca pra falar qualquer coisa, eu queria chorar muito. E um sentimento imenso de culpa por estar grávida num momento que eu não tinha planejado. Um sentimento imenso de tristeza. Um sentimento estranho, assim, de não gratidão, sabe? Eu ficava pensando assim, eu falava... Mas como assim? Eu tô grávida, eu tô esperando um bebê, no meio desse caos todo, mas é uma vida que tá chegando e eu me sinto tão mal. E por que eu sinto tanta raiva de mim mesma por estar me sentindo assim? Eu não consigo entender.
Foi aí que acendeu uma luzinha vermelha e eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E ninguém que tá em volta de mim tá conseguindo me ajudar. O Rafa tentava me ajudar e eu dizia que eu não conseguia, não queria falar sobre isso. As minhas amigas tentavam me ajudar e eu dizia que eu não queria conversar sobre isso. Foi aí que eu falei, eu preciso de ajuda de verdade, assim. Procurei uma terapeuta, Rayane, um beijo. E a gente começou o processo terapêutico desde a gravidez. E eu posso dizer que me transformou, assim, sabe? Me ajudou a entender o que eu tava sentindo. E mais do que me ajudar a superar aquela fase difícil, que de fato tava sendo uma fase muito foda pra mim, me ajudou a aceitar que eu estava vivendo uma fase muito foda naquele momento, sabe? E que eu podia sim me sentir triste, eu podia sentir raiva, eu podia sentir arrependimento, eu podia me sentir desconfortável naquela situação que eu tava vivendo. E a gente tem muita dificuldade de falar dos nossos sentimentos, né? A gente tem dificuldade de se abrir e de dizer assim, olha, eu preciso de ajuda, eu não tô bem. E eu tinha essa dificuldade. Eu acho que quando a gente trabalha com internet, né, quem estiver assistindo aí trabalhar com internet vai entender, a gente se sente na obrigação de sempre trazer alguma coisa boa aqui, sempre vir aqui de alguma forma alegre, feliz, né? Opa, a gente já tem tanta coisa ruim acontecendo, né? Então eu lembro que eu queria vir, eu queria trabalhar, eu queria fazer as coisas, mas eu não me sentia confortável, eu não sentia nada, eu tava vazia. Essa era a sensação, eu estava vazia. E grávida, já começou a passar pela minha cabeça se eu tivesse com depressão, como é que ia ser no pós-parto. Será que eu ia precisar tomar remédio? Não foi meu caso, eu não procurei um psiquiatra, não fiz uso de nenhum tipo de medicação. Mas a terapia me ajudou demais, demais mesmo. Então na terapia eu aprendi que eu podia aceitar o que eu tava sentindo e que eu podia validar o que eu tava sentindo. Eu não precisava sentir raiva e culpa por estar triste. Eu não precisava sentir nada daquilo que eu tava sentindo. Eu podia sentir tudo aquilo e aceitar que, beleza, vai passar, isso vai melhorar. Eu falava muito na terapia e hoje eu consigo falar sobre isso abertamente aqui, mas eu demorei muito de me conectar com o Caio durante a gestação, que não aconteceu com as outras 3 gestações, principalmente a gestação do Bento, que foi uma gestação planejada, né, que a gente quis muito e tal. E eu não conseguia, então parecia que as minhas sessões de terapia, elas eram monotemáticas, porque toda semana eu vinha com o mesmo tema. Não consigo me sentir conectada com esse bebê, não consigo imaginar como ele é, não consigo nada, sabe? Era uma sensação estranha. E a minha terapeuta sempre dizia, tá, ok, mas onde é que tá escrito que você precisa se conectar com ele nesse momento? Né? Onde é que tá escrito que você precisa já amar o seu filho loucamente só porque ele tá dentro de você? Estranho, né? Bizarro assim da gente falar. Mas hoje eu consigo falar sobre isso e entender o que tem por trás de tudo isso, sabe? Eu amo o Caio com todo o meu coração. Ele é meu pichuco, meu pedaço de céu. E quando ele nasceu, acho que do jeito que ele nasceu, ainda mais, né? A gente teve um imprinting, né? Mas com esse vídeo eu quero incentivar vocês a fazerem terapia, se vocês puderem fazer. Eu sei que muita gente tem preconceito com terapia, eu escuto isso direto de muitas pessoas que falam que tem preconceito, que não conseguem se abrir com uma pessoa estranha, que não conseguem conversar com uma pessoa estranha. O meu pensamento é sempre assim, você consegue abrir coisas íntimas da sua vida com uma pessoa que te conhece e que provavelmente vai fazer um pré-julgamento sobre você e sobre o que você tá vivendo e sobre o que você sente, mas não consegue se abrir com uma pessoa que estudou e é preparada, está preparada para receber aqueles relatos, não se envolver com aquilo e conseguir te encaminhar, sabe? Terapeuta, os psicólogos, né, os terapeutas, eles não servem pra te dar conselho, não servem pra dizer pra você o que você tem ou não que fazer, tá? Isso não existe, eu sei que muita gente tem essa sensação, mas isso não é verdade. A terapia é um caminho, sabe? E o terapeuta é o facilitador desse caminho, mas quem vai trilhar esse caminho é você. No processo de terapia existe uma escuta muito grande, então a gente fala muito, o terapeuta escuta mais do que fala, sabe? Então muita gente fala assim, mas como é fazer terapia? Como é que funciona? Eu nunca fiz, como é que é?
Primeiro que eu acho que terapeuta tem identificação. Conheço muitas pessoas que já fizeram terapia com alguns psicólogos e tipo, ó, não bateu o santo, não rolou, eu não consegui. E tudo bem, você pode ir trocando até você se identificar com a pessoa que você tá ali contando das suas intimidades, dos seus sentimentos, dos seus medos, das suas angústias, das suas coisas, sabe? Você pode trocar e essa pessoa vai entender se você disser, olha, não rolou, não quero mais continuar. Tudo bem, sabe? O terapeuta vai ser uma pessoa que você vai confiar, e óbvio que existe uma ética, né, profissional, de que ele não vai sair por aí publicando o que ele sabe de você, nem falando pra ninguém, isso não é verdade. Mas ele vai te ajudar a mergulhar dentro de você. E é por isso que terapia é difícil, é doloroso, e às vezes você entra de um jeito na terapia e sai pior do que você entrou. Pior no sentido de, tipo assim, se questionando mais e se perguntando mais se você tá no caminho certo das suas escolhas, te faz caminhar pro outro lado, sabe? Às vezes você tem que caminhar num vale meio sombrio pra poder encontrar a luz e sair dali. E esse caminhar é difícil. Esse caminhar é doloroso. Então todas as vezes que eu entrava em assuntos mais profundos na minha terapia, minha relação com a minha família, minha relação com o meu antigo casamento, a minha relação com as 4 gestações, a minha relação com os bebês que eu perdi, né, com as perdas gestacionais que eu tive, a minha relação de frustração com o meu emprego, a minha relação de frustração às vezes com alguns desejos que eu tenho e não consegui realizar, todos os tipos de coisas que eu ia entrando assim, né, toda vez que eu ia tentando furar essas bolhas aí e sair desses lugares, eu sentia que era eu que tava fazendo isso, sabe? Sou eu que faço isso nas minhas sessões de terapia. A Rayane me ajuda muito a pensar, a conseguir sair desse lugar, mas quem trilha esse caminho sou eu, entende? Então terapia é uma parada meio que, é uma porta que ela só abre pelo lado de dentro, do lado de fora não tem maçaneta, sabe? É você que abre, assim. Queria muito bater esse papo com vocês e dizer que a terapia me transformou, assim, me ajudou a ser alguém melhor. É óbvio que eu ainda tenho um monte de coisa pra melhorar, eu erro pra caramba e tal. Mas eu sinto que a terapia me trouxe maturidade pra entender algumas coisas, inclusive pra encarar certas coisas, assim, sabe? O terapeuta te dá uns tapas na cara, assim, com luva de pelica, que você fica, uau, acho que eu precisava desse chacoalhão. E não serve quando vem de um amigo, não serve quando vem da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu namorado, da sua namorada. Não serve quando vem dessas pessoas. Esse tapa tem que vir de outra pessoa, sabe? Tem que vir de outro lugar, assim, de alguém que tá fora da sua atmosfera, que tá fora do seu círculo de amigos, de pessoas que convivem com você, de saber quem você é, sabe? Tem que ser outra pessoa. Então busquem isso. Eu sei que terapia, muita gente fala, é um processo caro, eu não consigo pagar e tal. Muitos convênios médicos, né, todos eles disponibilizam. Procura na sua cidade o CAPES, né, esses centros de atendimento. Tem alguns lugares, a faculdade que eu fazia aqui em Itu, o CEUNSP, eles têm um serviço de atendimento gratuito, né, lá dentro da faculdade mesmo, no centro de psicologia, na faculdade de psicologia, para quem precisa. Então você consegue fazer atendimento de graça. Conversa, tem uma galera trabalhando assim, sabe? Principalmente nesse momento. Acho que na pandemia ficou bem claro, assim, a necessidade que a gente tem de cuidar da nossa saúde mental. E eu tenho uma coisa assim com terapia que antigamente eu já cheguei a dizer várias vezes, eu não vou fazer terapia, eu não sou doida. Terapia é coisa de gente maluca, né? Eu tinha na minha cabeça, assim, eu sempre falava isso, terapia é coisa de gente doida. E fazendo terapia eu falo, cara, né? Terapia é pra quem tem problema, e quem não tem? Todo mundo tem. Né? Devia ser uma matéria obrigatória no colégio, assim, desde criança. Crianças têm que fazer terapia desde sempre. E a gente faz terapia pra aprender a lidar com as pessoas que não fazem, né? Aquele meme do Facebook, essa é a realidade. E o processo terapêutico é uma coisa muito incrível, assim, transformadora, sabe? E eu não tô falando de jeito charlatão não, tá, gente? De coaching, uma galera aí que se intitula terapeuta. Eu tô falando de uma galera que realmente estudou, sabe? Fez faculdade, anos estudando processos terapêuticos e tal. E quando você faz terapia com uma pessoa que não é especializada nisso, pode ser um processo muito perigoso, tá? E pode te afundar ainda mais. Cuidado com isso, achei importante falar. Esse vídeo é pra falar de mim e dizer que a terapia me ajuda a lidar melhor com os meus filhos, me ajuda a lidar melhor com o meu relacionamento, me ajuda a lidar melhor com a minha família, me ajuda a lidar melhor comigo mesma, com o que eu sinto, sabe? Se dá pra entender, mas é bem por aí, né?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal. Conta aqui pra mim se você faz terapia, se você já fez, como é isso pra você. E se você não faz, tem vontade de fazer, não fez ainda por quê? Se você tem medo, o que você acha sobre isso? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Vou tentar ir respondendo todo mundo aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer meio off, me manda lá no Instagram, @apalomafernandes, me manda no direct, a gente troca uma ideia. Eu tô sempre indicando lá terapeutas, tem uma galera muito legal. Eu faço terapia online, tá? Pra quem quiser saber. Pra mim não faz diferença nenhuma online ou presencial, porque eu vou estar ali conversando com a pessoa e é um horário que ela disponibiliza, né, pra mim, que a gente fica ali, eu e ela conversando. Então, faço online. Tem muito terapeuta trabalhando online, isso é muito legal. Tem muito terapeuta trabalhando presencial também, o que é muito legal também. Procure aquilo que se encaixa melhor pra você e não se sinta culpado de querer trocar o terapeuta caso você não se identifique nem com a linha de pensamento dele, de tratamento dele. E lembre que saúde mental importa tanto quanto se você tivesse uma doença no seu fígado, no seu rim, coração. É importante igual, tá bom? É isso. Até amanhã. Um beijo.